Se o Superman não existisse, esse cara aqui seria o meu herói favorito. My character's relationship with the reader is my own relationship. I love people in general, and that's reflected in my characters. My characters are very human, and the next guy recognizes himself in any character I draw. No matter how fantastic that character is, the next guy will always relate to him because his motivations and the character's motivations are exactly alike. Saudações, viajantes da Zona Fantasma, como é que vocês estão? Vocês podem me chamar de Cal, eu sou parte aqui da Fortaleza da Solidão, e no vídeo de hoje eu vou trazer um quadro que é mais do que autoexplicativo, onde eu vou estar fazendo alguns reviews de quadrinhos em geral. E bom, por incrível que pareça, um canal de Superman vai começar os reviews de quadrinho com um quadrinho do Arqueiro Verde. Como ousa? Bom, isso tem um motivo bem simples. A gente já falou bastante sobre Superman aqui no canal, o Superman sempre vai ser o nosso foco e tudo mais, mas o Arqueiro Verde é um personagem que sempre me cativou demais e eu imagino que isso seja meio que universal. Eu acho que parte disso vem do quão acessível o Arqueiro Verde é enquanto personagem. Então você, muito provavelmente, se nasceu ali na mesma época que eu, comecinho dos anos 2000, já viu alguma coisa dele no SBT, passando no desenho animado, né? O clássico Arqueiro Verde da Liga da Justiça. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Lembra o que fizemos ontem? Nós salvamos o mundo outra vez. Será que isso não tem valor? Então pense bem, amigo. A Liga da Justiça vai continuar com ou sem vocês. E ninguém pode questionar o valor de vocês ou o compromisso de fazer tudo melhorar. Se querem sair porque acham que já contribuíram bastante, ótimo. A gente dá uma festa. Mas se vão sair porque é mais fácil que continuar na luta, então não são os heróis que pensávamos que fossem. O mundo precisa da Liga da Justiça e a Liga precisa de você, Superman. Se você já era adolescente nessa época, você provavelmente viu Smallville. Quem é você? Não leu o jornal? Sou o Arqueiro Verde. E se você foi acompanhando a DC durante todo esse período, você provavelmente viu Arrow, que é uma série que tem o Duda Ribeiro dublando ele. Moira Queen, você falhou com esta cidade. E que muita gente fala que é uma série do Batman Verde. Mas já deturou. E aí, a gente entra numa meio que uma concepção errada do que as pessoas têm sobre o Arqueiro Verde, né? Porque pra que ele vai existir se ele é só um Batman Verde, não é mesmo? E é aqui que entra a grande estrela do nosso vídeo. Arqueiro Verde, especial de 80 anos. Bom, o que eu posso começar a falar sobre isso? De começo eu já queria falar sobre essa questão dele ser um Batman Verde, né? Porque tem uma história muito boa do Tom Taylor aqui, que mostra um pouco desse sentimento do Batman sobre o Arqueiro Verde ter um flecha móvel, uma flecha caverna e todas essas coisas. Que é quase como se o Oliver fosse um cara meio ressentido, um cara meio copião, mas no fundo, os dois são personagens muito diferentes. Então esse quadrinho aqui ele se preocupa em contar um pouco mais sobre como que funciona a mentalidade do Arqueiro Verde em contraste com outros heróis, e como que isso foi explorado durante as muitas décadas em que ele teve em atuação. Então você deve ver muita gente por aí falando que o Batman deveria pegar o dinheiro dele, investir em Gotham e fazer a caridade, porque isso ia ser muito mais interessante. Nunca perde a Se eu graça. quisesse mesmo acabar com o crime, eu acabaria com a pobreza, doando todo o meu dinheiro. Mas a verdade é que não, porque esse personagem já existe, ele tá aqui. Tudo bem, o Batman faz caridade e tudo mais, mas isso não é o foco das histórias dele. O foco do Batman é uma parte psicológica, é uma parte um pouco mais densa. Meu ego é muito grande para agradecer por alguma coisa. Eu desenvolvi uma persona superpoderosa para compensar meus traumas de infância. Enquanto o Arqueiro Verde, ele pensa um pouco mais no social. E aí essa história do Tom Taylor entra com um tom bem interessante, porque ela mostra que o Arqueiro Verde ele é um cara mais sentimental. Então você vê lá na história, tudo bem, o Batman entra num contexto meio engraçaralho, mas o Batman é um cara sério. Ele sempre está sendo um cara sério, focado, e aí o humor meio que vai ao redor dele, né? Vai acontecendo. Mas o Arqueiro Verde, ele tem uma grande questão, porque ele é um cara mais ácido, ele é um cara mais sentimental, e todos os pontos da história dele vão mostrando isso. Então ele fica ressentido com tudo que o Batman fala, e ele vai meio que soltando piadas com o Pantera. E aí também mostra um pouco dele, a questão dele ter uma admiração pela Canário Negro, que é a mulher dele, e o quanto tudo isso torna ele único, né? Então o Arqueiro Verde ele é sempre um personagem que está tentando posar como um cara B10, o cara que resolve as coisas, mas ele faz isso numa camada de humor. Ele não é um cara que vai ser sério, que vai fazer tudo isso tentando colocar uma cara séria e intimidadora. Ele é um cara diferente. E eu acho que um outro ponto muito interessante aqui é que a gente vê um pouco sobre a questão do Arqueiro Verde, que apesar de ele ser um personagem sobre arco e flecha, ironicamente, a questão dele não é chegar no alvo.
ele é um personagem muito menos direto do que a maioria dos outros heróis, e a gente vê um pouquinho disso aqui, até na própria mentalidade dele. Inclusive, esse carinha aqui é parte disso. Então, para começar a explicar um pouco mais da história, isso aqui é uma antologia, então são várias histórias desconectadas, ou conectadas com alguns pontos específicos da mitologia, mas que não estão aqui para se comprometer mesmo, que vão mostrando um pouco mais sobre o Arqueiro Verde através dos anos. Então a gente tem uma história com Mariko Tamaki e Javier Rodrigues, que eu anotei ali, contando um pouco mais sobre a época de inocência em que o Arqueiro Verde surgiu. Então ele era um ricaço, tinha um ajudante, ele era quase que o Batman, e ele estava ali na Era de Ouro tendo algumas histórias contra vilões mirabolantes. Então toda essa questão da aljava, que tem um monte de flash especial, veio daí, veio com esse pedido por histórias mais absurdas, por histórias mais, entre aspas, infantis para um público mais geral, né, que abrangisse ali as crianças também naquela época. Mas aí também a gente tem uma história do Mike Grell, que é um dos principais artistas que já trabalham no Arqueiro Verde, que é sim uma história um pouco mais dark, que trata um pouco sobre tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, né, especificamente. E o Jeff Lemire, também, que trabalhou recentemente no Arqueiro Verde, que ele trabalhou no Arqueiro Verde de um jeito bem visceral, realmente, enquanto uma pessoa tentando descobrir seu lugar no mundo. Então, todos os Arqueiros Verdes meio que tem isso, mas o Arqueiro Verde do Lemire, ele era um pouquinho mais jovem, inconsequente, e tinha essa dinâmica bem diferente. Mas eu acho que um dos fotos principais aqui é uma história do Devin Grayson, que falava um pouquinho sobre o Roy Harper, a origem dele, né, como junto com o povo navarro, e até conectava um pouco com as histórias do Daniel Neal, que foi um dos principais artistas do Arqueiro Verde, inclusive aquele quadrinho que eu peguei ali agora há pouco. E também tem a Vita Ayala, que fez uma história em que o Oliver tá no aniversário de casamento dele com a Canalha, que é algo muito interessante porque você vai estar explorando realmente a parte sentimental desse personagem. Mas pra mim, o GOAT, o melhor de todos nessa história toda, foi o Ram V, com essa história aqui. A história do Ram V, ela conta um pouco mais sobre a questão do Oliver não se preocupar com o alvo, mas sim com o percurso da Flash. Essa escrita do Ram V foi baseada num poema escrito por Henry Longfellow, que é A Flecha e a Canção. E bom, ela fala um pouco mais sobre essa questão e tem um pouco do Oliver refletindo sobre tudo que ele faz. Então eu anotei aqui um trecho que me pegou bastante, que é: a questão não é atingir o alvo, é disparar cada flecha com tanta esperança que ela, uma hora, acertará o que precisa. Então eu acho que isso fala um pouco mais sobre o personagem, porque não se trata só de chegar num objetivo final, não se trata só de salvar pessoas ou bater em vilões. O Arqueiro Verde, ele é sempre um personagem que está se preocupando com coisas pequenas. Então, uma pessoa que está na rua, uma criança que tem aqui, que está sofrendo algum maltrato, que ele vai tentar resolver aquilo tudo e confronta um pouco do seu próprio passado, são coisas que talvez alguns personagens vejam como pequenas demais, mas para o Arqueiro Verde é algo grande o suficiente para ele tomar algum cuidado. Eu acho muito interessante como o próprio Arqueiro Verde, em algumas histórias aqui, mostra o quanto ele se sente apequenado em relação a outros heróis. Então tem uma história aqui que tem um delírio, e bom, ele enfrenta alguns vilões e até alguns aliados, e ele vai percebendo algumas questões ali que ele tem internamente. Então tem uma cena em que o Lanterna Verde chega pra ele e fala: seja um bom esquerdista e deixe um herói de verdade assumir. E bom, é basicamente isso. O Arqueiro Verde, ele sente que em algum momento alguém sempre vai chegar nele e vai mandar nele. Apesar de estar fazendo a coisa certa, sempre vai ter alguém que vai chegar nele e desacreditar das posições dele, porque ele tem um posicionamento específico, ou porque ele é um humano. Então ele tem algum desses pontos de insegurança. E explica muito do porquê ele é um personagem que verbaliza tanta piada. Por que ele joga tanto a sua própria insegurança no formato de humor pra cima dos outros personagens. Porque é uma defesa que ele tem contra esses grandes heróis. E essa questão dele se preocupar com as coisas pequenas entra até um pouco numa história que o Gavião Negro fala pro resto da Liga da Justiça, que o Arqueiro Verde está fazendo eles perder tempo de novo. Então, pro Oliver Queen, as coisas são importantes, mas para os outros heróis eles tratam com algum nível de pequeneza. E eu acho que é um pouco disso que torna ele tão humano pra gente. Eu imagino que todo mundo, quando é criança, tem aquele momento que você quer ir pra algum lugar, quer fazer alguma coisa, e aí você não pode, porque você é muito novo. É basicamente a sensação que o Arqueiro Verde tem nessa história, quando ele tenta salvar o resto do mundo junto com a Liga da Justiça, seus companheiros de batalha, mas não pode porque ele é só um humano. E no final ele acaba salvando a Torre de Vigilância, que é um feito gigantesco, mas ele também não se vangloria disso. É só mais um dia normal pra ele, não é mesmo? Então eu acho que um pouco do que essa história conta muito bem, essas histórias contam muito bem, é do quão empático o Arqueiro Verde é. Então muita gente pode ver ele como meio que um inconveniente, mas eu acho que a parte mais importante de ver aqui é que ele é um personagem necessário. Então ele é um personagem que é chamado de inconveniente, de que faz perder tempo e tudo mais, mas a questão é que ele tá olhando pro pequeno, ele tá olhando pro mundano, ele tá olhando pro humano, ele tá olhando pros similares a si.
Então eu acho que é aí que tá uma das maiores riquezas do Arqueiro Verde enquanto personagem. Enquanto os outros personagens talvez olhem pra algo maior, olhem pra um objetivo final, ele tá resmungando pra salvar quem tá lá embaixo. Então, são formas diferentes de salvar e eu acho que tem muito valor nisso, especificamente no Arqueiro Verde, considerando que ele é um cara normal, com alguns milhões na conta, obviamente, mas que veste essa roupinha aqui pra tentar salvar tudo. A história também conta com uma homenagem pro Dennis O'Neil. Eu não vou falar muito sobre ela porque é um spoiler, mas foi no período do falecimento dele, e considerando que é um cara tão importante para a história do Arqueiro Verde, foi algo bem emocionante de se ver. Sinceramente, é de deixar o olho meio marejado. Mas eu não vou falar tudo sobre essa história não. Eu quero que vocês leiam isso. E se vocês quiserem comprar, tá aqui embaixo no nosso link da Amazon, vocês vão estar ajudando bastante o projeto. Mas eu quero que vocês leiam isso, independente de como vocês puderem, porque é realmente um material muito importante para quem quer conhecer ou quer se aprofundar um pouco mais no personagem. Eu não gosto de ficar dando nota para as coisas, mas talvez seja um 8,5, porque eu acho que senti um pouquinho da falta do Lanterna Verde aqui. Então, realmente, eu acho que é um aspecto muito importante da jornada do Arqueiro Verde, e ele só aparece em alguns momentos, bem pequenininho. E também tem algumas histórias que precisam de uma contextualização maior, se você não é tão conhecedor do Arqueiro Verde. Então, talvez você precise de algum contexto antes para pegar 100%. Por isso que ele entra no 8,5, mas assim, é uma leitura fantástica. Mas e aí, vocês gostam do Arqueiro Verde? Vocês já tem algum casting meio maluco pra ele pro DCU? Ou melhor, vocês querem um jogo do Arqueiro Verde? Nós abordamos um pouco desses temas aqui em outros vídeos, e se vocês quiserem acompanhar a gente aqui, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. O quadrinho é bom demais, e nós nos vemos na próxima. Até mais!